Os seus compuros
todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Nosso momento semanal de refletirmos na Palavra do Senhor. Texto para a nossa meditação de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos 1 a 9. Como neste final de semana estaremos entrando no novo ano da Igreja, com o primeiro domingo de Advento, então, nos nossos momentos devocionais, nós também vamos agora seguir a leitura do Antigo Testamento, da Trienal, as quais serão feitas em nosso culto. A partir de hoje, estaremos refletindo nas leituras do Antigo Testamento. Lembramos, aqueles que quiserem colocar um pedido, um agradecimento para a oração, só colocar nos comentários desta publicação que nós estaremos anotando o seu pedido ou agradecimento. Isaías capítulo 64, versículos 1 a 9. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o texto para o nosso momento devocional. Queremos olhar o que este texto tem para nos dizer, para nos fortalecer, para nos abençoar nos tempos de hoje. Ele faz parte, este texto, de uma oração em que o profeta está pedindo ajuda a Deus. O jeito dele se referir a Deus, pedindo a ação de Deus, mostra a confiança que o Filho de Deus deve ter em Deus. Confiar nele como o único e verdadeiro Deus que existe. Confiar nele sabendo que todas as coisas boas provêm da mão dele. E a melhor de todas, a salvação. Deus enviou seu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar. Nos dar alívio, nos dar paz, nos dar perdão. Aliás, o perdão ele é citado aqui pelo profeta no final do último versículo, quando ele diz: não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Ou seja, nos perdoe. Não lembre os pecados. Perdoar é não lembrar os pecados. É considerar sem pecado. Não esqueças que somos o teu povo. Com certeza Deus não esquece que nós somos o seu povo. Deus não esquece a fé que há em nosso coração. Quando nós proclamamos com a nossa vida,
com a nossa boca, com as nossas atitudes, que pertencemos a Deus. Ele não esquece disso. Talvez a grande pergunta que nós devemos nos fazer ao olharmos esta última frase deste texto, não esqueças que somos o teu povo, é a seguinte: será que nós não esquecemos que pertencemos a Deus? Será que nós não esquecemos o quão penoso foi a morte de Cristo para a nossa salvação? Será que muitas vezes não esquecemos o ato amoroso de Deus em nos perdoar, achando que as nossas vontades têm que serem cumpridas, os nossos desejos têm que ser atendidos, inclusive quando nós pedimos, e alguns até ousam em ordenar a Deus: preciso de cura, preciso de prosperidade. E não olham o ato amoroso de Deus em nos perdoar. Infelizmente, muitas vezes somos nós que esquecemos que pertencemos a Deus. Somos nós que esquecemos o alto preço que Jesus pagou para o nosso perdão. O derramar do seu sangue inocente, a sua morte na cruz. Quando nós falamos da morte de Cristo, nós devemos lembrar que Ele fez isso por amor. Ele nos substituiu na cruz, porque nós é que merecíamos a ira de Deus. Todo ser humano pecador merece a ira de Deus. O profeta, ele diz o seguinte: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. É isso mesmo, queridos de Cristo Jesus. Todas as nossas boas ações referente à salvação são como trapos sujos. Não servem para nos salvar. Não nos perdoam. Não conquistam nenhum pedacinho do céu. O que dirá a salvação toda? Pelas nossas obras nós não podemos ser salvos. Nós só podemos ser salvos única e exclusivamente por Cristo. Por isso o profeta, pouquinho antes, ele disse: tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Aqui não está falando de salvação em obras. Aqui não está falando que precisamos viver a vontade de Deus, fazer o que é direito para ser salvo. Mas como nós acabamos de ouvir, o meu prazer é Cristo. Eu quero, por ter Cristo como meu Salvador, viver de acordo com a sua vontade. Não é a minha vontade que deve prevalecer. Não é a vontade da minha família. Não é a vontade das pessoas ao meu redor. O que deve prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, que todo ser humano conheça Jesus, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e caminhe arrependido, perdoado, amando o próximo como a si mesmo. Quando olhamos esta mensagem do profeta Isaías, sobretudo o versículo 6, que diz que as nossas boas ações são como um trapo sujo, não quer dizer que nós devemos parar de praticar o bem, de fazer caridade, de nos preocupar com o próximo. O texto não fala isso. O que a palavra de Deus nos diz é que nossas obras não nos salvam. Quem nos salva é Cristo. Porque nós somos pecadores. Não há como ter a salvação vinda de nós. Foi necessário Cristo se humanar
carregar o nosso pecado e morrer na cruz. Nós vamos começar a nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus. O Natal é a celebração de Deus se tornando ser humano para carregar os nossos pecados, para nos livrar da imundícia das nossas obras pecaminosas e nos conferir o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, em Cristo, eu posso praticar o bem. Eu pratico porque eu tenho a certeza da minha salvação. Eu pratico porque eu não quero agradar a Deus com as minhas obras, mas eu agradeço a Ele pelo que Ele fez por mim. Infelizmente, muitas pessoas são motivadas a fazer o bem quando se tem alguma recompensa, quando se tem algo em troca, quando se pode também registrar isso. Não se ajuda apenas por ajudar, porque se gosta de praticar o bem. Muitas pessoas querem algum retorno em praticar o bem ao próximo e até cobram isso depois. Lembra quando eu te ajudei? Olha, eu não te deixei na mão aquela vez. E assim por diante. Nós temos que praticar o bem, não importa a quem, sem querer algo em troca. Porque nós já temos o perdão. E quando nós temos o perdão de Deus, nós temos vida e temos salvação. Não olhamos e nos vangloriamos com as nossas obras, mas nós sabemos que elas são trapos sujos. Porque mesmo que nós façamos 1, 2, 3 obras boas, também praticamos 2, 3, 4, uma infinidade de obras ruins. Por isso nós não podemos nos fiar em nossas obras para a nossa salvação. Precisamos do Deus verdadeiro para isso. Precisamos daquele que age de forma tremenda e maravilhosa no meio de nós. E qual é o agir de Deus? É o de nos dar o perdão. É o de nos dar salvação. Deus não precisa se manifestar de forma estrondosa para nos convencer. Ele o faz pela sua palavra. Deus agindo através dos seus instrumentos, ministros, pastores, cristãos, a testemunharem a transformação que acontece no coração daquele que crê em Jesus. E essa transformação é a certeza da vida eterna. Continuamos passando pela pandemia do coronavírus, parecendo agora que vem uma segunda onda pior do que a primeira. Muitas pessoas já estavam relaxando nos seus afazeres, nos seus cuidados, pensando que estava terminando. E esta pandemia, de novo, trazendo o medo da morte. Enquanto que nós, cristãos, temos a certeza da vida eterna. Devemos continuar nos precavendo, tomando cuidado, sendo prudentes, responsáveis. Mas a nossa certeza continua a mesma. Nós temos o Deus perdoador, nós temos o Deus salvador ao nosso lado, que fez algo impossível na nossa vida que ninguém mais pode fazer. Nos deu a salvação, nos transformou de descrentes em crentes. Não há como explicarmos isso. Nós apenas cremos em Deus, confiamos em Jesus como nosso Salvador, e isto nos é maravilhoso. Isto nos é perdoador, libertador. Isto transforma as nossas obras, os nossos trapos de imundícia, trapos sujos, em uma coisa maravilhosa. Que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus. E então nós temos perdão, vida e salvação. Que esta mensagem de que nós somos o povo de Deus, somos ovelhas do seu pastoreio, pertencemos ao seu rebanho, não fuja da nossa mente e do nosso coração,
mas nós estejamos sempre apegados a Cristo, tendo nele como nosso maior prazer, e não nos esqueçamos que pertencemos a Jesus, e assim podemos viver fazendo todas as nossas obras para ajudar aqueles que estiverem ao nosso redor. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer para vivermos sempre apegados a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Os nossos pedidos, como não teve nenhum nos comentários, são os seguintes. Nós queremos agradecer. Hoje é aniversário do nosso filho, Felipe André. Ele completa hoje 12 anos de vida. Queremos agradecer a Deus pelo aniversário do Felipe. Também queremos orar por pessoas que estão infectadas aí pelo coronavírus. Nos informaram ontem e hoje alguns membros da nossa congregação que estão acometidos por este vírus. O Arno, a Evandra, o Mateus, a Clara Isabela, também a Dona Laíde, a mãe da Evandra, e também a Eloá Samuelson. Então nós queremos orar por estes nossos irmãos na fé, que Deus esteja abençoando e fortalecendo eles neste momento aí de enfrentamento deste vírus. Falemos com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo. Obrigado, Senhor, porque tu não esqueces isso. Pedimos, Senhor, que nos fortaleças e nos abençoe para nós também não esquecermos que pertencemos a ti. Que nós somos teus, Senhor, porque tu nos compraste no Calvário com o sangue derramado. Pedimos, Senhor, que continues a nos fortalecer e nos abençoar sempre na certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Te agradecemos também, Senhor, porque hoje o Felipe completa mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, tua bênção nestes 12 anos de vida do nosso filho. Também, Senhor, queremos te pedir por todos que estão doentes, afligidos, que estão sofrendo. Também, Senhor, por todos que estão contaminados pelo coronavírus, o Covid-19. E de maneira especial pedimos pela Eloá, pelo Arno, pela Evandra, pela Clara Isabela, pelo Mateus, pela Dona Laíde. Esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos na vida destes teus filhos. Protege-os com amor, para que nada de mais grave possa acontecer com eles. Esteja, Senhor, abençoando a medicação que estão tomando e todos os cuidados necessários. Senhor, fica com eles, protege-os e os abençoe. Tudo isso, Senhor, que nós queremos pedir e te agradecer, o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final deste nosso momento devocional. Lembramos a programação da nossa congregação. Amanhã nós teremos culto, Dia Nacional de Ação de Graças. No sábado, o nosso culto do final de semana, o primeiro final de semana do Advento, entrando também aí o lema novo da nossa igreja. E na próxima quarta-feira, continuamos com o nosso momento devocional, todas estas atividades às 19 horas, horário de Cuiabá. Os cultos estaremos gravando, depois colocando no YouTube e repostando aqui, então postando na nossa página no Facebook. Que Deus os abençoe, a paz de Cristo a todos.